E eu queria aqui dizer a vocês o seguinte: a gente tem mais 6 palestras, são curtinhas. Na medida em que vocês tiverem vontade de fazer pergunta, a gente vai deixar para o final. Eu sei que às vezes esquece, sei lá, mas é que a gente precisa cumprir essa agenda que é desafiadora. E ela é gastroenterologista, professora titular da Universidade Federal da Bahia, do estado da Bahia. Ela é diretora técnica da Cliagen. Ela é membro titular da organização dedicada ao estudo das doenças inflamatórias intestinais. Quanto tempo, hein, Gê? Da Federação Brasileira de Gastroenterologia, da Sociedade Brasileira de Endoscopia Digestiva e do Comitê Europeu que se dedica a essas doenças. Eu estou falando da doutora Genoile Oliveira da Silva. Todos nós aqui temos que agradecer a ela e a toda essa moçada com quem ela trabalha pela divulgação do FOPAD. E a G, para mim ela é a G, ela vai falar do tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Um beijo, G. Um cheiro. Boa tarde, pessoal. Agradecer essa turma maravilhosa da BCD de ter trazido o FOPAD para a nossa terrinha. Nós nos dedicamos, nos reunimos com a dupla e fortalecemos a intenção dos baianos de receber o FOPAD. Então, é uma honra estar aqui com vocês. Agradeço mais uma vez a BCD e coube a mim falar sobre o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. Eu só queria saber, quem tem alguma familiaridade, seja por trabalho ou por experiência em casa com DI? Quem é familiar com DI? Ah, é minha praia. Uns 10 a 15. Então, eu vou ser bem devagar, viu? Me permitam ser bem tranquila aqui para explicar com bastante, digamos assim, clareza para aqueles que estão começando, que a gente quer que vocês venham para o lado de cá, e por isso que eu tenho que ser bem didática, para que vocês se apaixonem, né, André, por tudo que a gente faz. Essa figurinha é bem conhecida, gente. Essa figurinha fala das metas do nosso tratamento. Nós não tínhamos isso muito claro há alguns anos atrás. E, em 2021, essas metas foram atualizadas, e nós teremos, esse ano, mais uma atualização. Mas só nós precisamos entender que o que nós queremos, em curto prazo, que esse paciente responda ao nosso tratamento. A gente vai avançando para a meta intermediária, onde a gente quer que ele entre, fique sem sintomas, onde a gente quer que ele melhore os marcadores inflamatórios. E o nosso objetivo maior a longo prazo é a cicatrização da mucosa. Outros objetivos ainda não são exatamente o que a gente quer hoje, estão sendo discutidos. Aqui eu trago o que a gente tem escrito do Brasil. São autores brasileiros que escreveram como que a gente deve tratar no nosso país a doença inflamatória intestinal. Quem quiser começar a ler, esse artigo também tem a versão em português, a se familiarizar com os nomes dos tratamentos, eu recomendo seguir essa leitura. Eu trago a vocês essa figurinha que mostra o seguinte: o paciente hoje tem diagnóstico de retocolite ulcerativa. Daqui a 10 anos, como é que ele vai estar em termos de tratamento? Nós temos dados aqui representados, principalmente de centros europeus, não são centros brasileiros, mas dá para a gente ter uma ideia do que está acontecendo. Então, esses pacientes, 80% dos pacientes que recebem o diagnóstico de retocolite ulcerativa, eles estavam em uso de mesalazina, ou a gente aqui no Brasil, a sulfasalazina, que é o mais utilizado inicialmente no nosso PCDT. 20% deles é que foram para formas de tratamento mais avançadas, quer seja biológicos, quer seja a colectomia. Esse dado não é único, mas dá para a gente ter uma ideia do que pode acontecer com esses pacientes no longo prazo. Mas a gente tem uma coisa chamada terapia convencional. Gente, essa terapia convencional é desde o tempo que eu e Marta, né, Marta, tratamos a DI. Ela vem lá de trás, eu não vou dizer quanto tempo, mas é o que a gente tinha na mão quando a gente começou a tratar. Por isso que a gente chama de terapia convencional.
Então, temos os chamados derivados 5-aminosalicilados, que são a sulfasalazina oral e a mesalazina, que pode ser oral ou via tópica, que significa enema ou supositório. O que tem em verdinho é porque a gente tem no SUS. Além disso, se o paciente precisa de algo mais, a gente também utiliza os corticoides, que pode ser oral, a prednisona ou a prednisolona, que vai ter menor número de efeitos colaterais. A budesonida de liberação no colo a gente não tem mais no Brasil, mas ela é uma opção. E os corticoides endovenosos em casos mais graves. Os imunossupressores, que são as tiopurinas, que a gente usa no SUS, que é a azatioprina, e tem a sesmercaptopurina, que a gente não tem disponível no SUS. E tem a ciclosporina, que a gente usa em casos excepcionais da retocolite ulcerativa. Então, esse é o que a gente tem na mão de terapia convencional. O mais importante aqui é lembrar que existe a mesalazina e a sulfasalazina, que é o que a gente usa mais no dia a dia. Mas o que a gente tem além da terapia convencional? O que a gente tem de 2000 para cá? A gente tem a terapia avançada. É uma terapia que vai além dos medicamentos orais clássicos que a gente usava há alguns anos atrás. Então, qual é o primeiro tratamento que foi liberado para a gente usar no mundo, não só no Brasil, para retocolite ulcerativa, em termos de terapia avançada? É a terapia biológica com o infliximab. Esse anti-TNF foi o primeiro disponibilizado no SUS e ele ainda é muito utilizado para a retocolite ulcerativa. Mas a gente também tem o adalimumab, e o golimumab é um outro que age como anti-TNF, mas não tem no SUS. A gente tem o anti-integrina, eu vou explicar cada um depois. Também representado no SUS pelo vedolizumab, e o anti-interleucina. A interleucina é uma citocina que ela vai agir no lugar para fazer a inflamação acontecer. E esse bloqueio é feito por medicações anti-interleucina. A gente tem o ustekinumab, e a gente tem mais outros, que são o risankizumab e o guselkumab, já liberados no Brasil, e o mirikizumab, que está chegando no nosso país, vai ser liberado em breve para uso na prática clínica. Além da terapia biológica como terapia avançada, nós também já temos pequenas moléculas, elas são orais, gente. Elas foram uma revolução no tratamento da doença inflamatória intestinal. E aí a gente tem a classe que é o inibidor da JAK, que eu também vou explicar, que é o tofacitinib, nós já temos no SUS. Olha que coisa boa, disponível para a retocolite ulcerativa. O UPA ainda não está disponível para os pacientes com retocolite ulcerativa no SUS. Bom, de novo, o infliximab, nós temos ele disponível. O TNF, que vem do inglês, é o fator de necrose tumoral. Ela é uma molécula grande, é uma citocina. Ela vai lá no lugar da inflamação e estimula mais inflamação. E ela fica fazendo com que o intestino fique surgindo úlceras, feridas, obstrua, perfure. Ele é um dos vilões. E o primeiro tratamento foi justamente bloquear esse vilão. E nós temos 4 mecanismos propostos de tratamento. A gente tem a apoptose dessas células T, a gente tem a restabelecimento de função de barreira também pelo anti-TNF. A gente tem a desativação daquelas células do vaso que estavam ativadas, ele vai lá e desativa o processo inflamatório. E o que é melhor, ele traz as células que vão cicatrizar. Ele faz a mobilização do que a gente chama de fibroblastos, que são as células que vão cicatrizar no nosso intestino de quem está com a doença. E o que a gente tem? A gente tem 3 opções. O infliximab e o adalimumab no SUS e o golimumab na saúde suplementar. Todos de aplicação parenteral. Por quê? Porque esses medicamentos são produzidos por células. Biológico, porque vem de bio, a célula que produz esses medicamentos. E eles são todos de uso parenteral. A gente vai agora para a segunda classe, que foi liberada também no SUS, que chama anti-integrina. Acho que eu não vou conseguir apontar aqui, né, Marta? Não consegue. Aqui vocês têm o vaso sanguíneo, que está cheio de células, tem hemácia, tem célula inflamatória, elas ficam caminhando. E aqui tem a parede do intestino. As células, para inflamar, elas migram do sangue para a parede do intestino. Quando ela chega aqui, ela faz a bagunça e faz as úlceras acontecerem. O que esse medicamento faz?
ele prende essas células dentro do vaso sanguíneo. Opa, aqui você não vem, não. Você não vai fazer inflamação, não. Você fica aí dentro e a gente vai seguir em paz. Só que tem algumas células que já estão lá. As que estão lá continuam ainda com a inflamação, até que elas morram. Por isso que o vedolizumab demora um pouquinho mais de fazer esse efeito anti-inflamatório. Ele já tem no SUS para a retocolite. Vamos caminhar um pouquinho mais, vamos agora para um outro mecanismo que eu falei, que é a anticitocina, dentre elas, a anti-interleucina. É uma das citocinas. É uma grande molécula que vai lá na parede e promove a inflamação. Ela faz com que a inflamação aconteça. E aí a gente vai para esse nome difícil aí, que chama ustekinumab. Ele bloqueia a ação de duas interleucinas, a interleucina 12 e a 23. E aqui na foto, ó, o que é que ele faz? Ele chega na pulsão P40, se liga, e não deixa com que essa pulsão P40 chegue na célula e se ligue ao seu receptor. Para a inflamação acontecer, essas moléculas grandes têm que chegar no receptor e dizer, faça a inflamação acontecer. Ela tem que dar um recado delas. E o que a gente faz? A gente bloqueia esse recado. O recado não acontece e o processo inflamatório é bloqueado por essa droga anti-interleucina. Mas se viu que não precisava bloquear a IL-12, que até era ruim bloquear a IL-12. Aí a gente tem as drogas com ação anti-IL-23. E aí a gente tem pelo menos 3 já, tem outros ainda, mas a gente tem 3 que eu já falei. Um é risankizumab, o outro é guselkumab, e o que está chegando para o nosso Brasil, para ser liberado, é o mirikizumab. E aí vejam como fica fácil entender a diferença entre o ustekinumab e os demais. Ele bloqueia a P40, que está nas duas interleucinas, o ustekinumab. E os anti-IL-23 bloqueiam a pulsão P19, que só está na IL-23. Então, essa é a diferença. Agora, vamos seguir para o outro lado, falando sobre os inibidores da JAK, que são moléculas orais. E o tofacitinib já está disponível no SUS. Então, o que são JAKs? O que é JAK? O que é inibidor da JAK? JAK é um sistema de enzimas. Elas ficam, gente, aqui, escondidinha, na portinha da célula. Quando a citocina vem toda animadinha para ativar a inflamação, ela se encontra com a JAK e fala assim, dê um recado no núcleo para produzir proteína inflamatória, para fazer transcrição de várias citocinas e a inflamação correr. Só que o inibidor da JAK, ele chega aqui e bloqueia a ação. Bloqueia a ação do sistema JAK-STAT e aí a inflamação dá uma freada. E o que tem de diferente das orais? Você tem que usar diariamente, mas, em compensação, ele tem uma ação até mais rápida do que os biológicos, na grande maioria das vezes. Então, aqui chegou os inibidores da JAK, mas o UPA não está indicado no SUS. O SUS não fornece o UPA para tratar a retocolite ulcerativa. Ele está disponível no mercado, infelizmente tem um custo alto, tem sido difícil o acesso, mas em alguns momentos tem sido possível conseguir o tratamento com os inibidores da JAK em alguns convênios, saúde suplementar. A gente pode conversar sobre isso depois. Agora vamos mudar de tema, a gente sai da retocolite ulcerativa, a gente agora está indo para a doença de Crohn. O mesmo que eu falei antes, a gente tem também um consenso, quem se interessar, tem em português, vai ler, vai se deliciar, vai entender como é que é feito o tratamento das doenças inflamatórias intestinais. O mesmo eu trago para a doença de Crohn, e vocês percebam a diferença. A gente tem que na doença de Crohn, após 10 anos do diagnóstico, a gente tem que 40% deles têm a doença estenosante em 15% e a doença penetrante em 25%. Doença estenosante é quando estreita o intestino, pode dar obstrução, e aí o paciente até pode operar de emergência. E a doença penetrante é aquela doença que faz abscesso na barriga, que faz fístula, que liga o intestino fino com o intestino grosso, que liga o intestino com a bexiga, que liga o intestino com a vagina. Isso é uma doença penetrante. Então, nossos pacientes de Crohn podem, após 10 anos, estar num desses dois grupos, em cerca de 40%. Isso aqui é um dado de vários centros, mas não significa exatamente que seja a nossa realidade, mas eu creio que seja bem próximo disso.
60% desses pacientes não desenvolverão essa forma complicada. E o melhor, 30% deles vão desenvolver uma forma quiescente. Você detecta na endoscopia, você faz o diagnóstico, e a doença segue tranquila, sem causar problemas para o paciente. Então, a gente tem alguns preditores que nos ajudam a vislumbrar o futuro desses pacientes. Eu não trouxe muita coisa, porque a gente não tem como explicar, né, Marta, todos os detalhes aqui hoje. É só um gostinho para vocês se entusiasmarem, estudarem, para entender. Então, a gente tem preditores que nos ajudam a prever como que esse paciente vai evoluir. São várias características. E o médico que acompanha, ele tem condição, sim, de visualizar e prever em cada paciente qual será a possível evolução daquele quadro clínico. E a gente tem essa hipotética evolução do paciente que não é tratado, que não é cuidado. Ele começa aqui com a doença inicial e ele pode evoluir escalando para fístulas, para cirurgias, para nova estenose, nova cirurgia e assim por diante. Mas não é isso que a gente quer e a gente não vai permitir que isso aconteça. A gente vai cuidar do paciente para que ele fique aqui, no plano, sem elevar para dano estrutural. Nós chamamos de dano estrutural aquele dano anatômico que o médico e a droga não é capaz de reverter. Então, não é isso que a gente quer. A nossa luta, o nosso trabalho vai ser para que isso justamente não aconteça. E na doença de Crohn, a gente tem um arsenal muito grande de opções hoje. Isso não significa o passado, mas hoje a gente está numa condição melhor, né, Monique? Felizmente, a gente consegue ter mais opções terapêuticas. Mas a gente aprendeu que as mesalazinas, que eu falei muito bem para vocês na retocolite ulcerativa, ela não é capaz de mudar essa história natural na doença de Crohn. Por quê? Porque ela age na mucosa, ela exerce na mucosa o seu efeito anti-inflamatório, ela tira a citocina da superfície, ela bloqueia, mas é na mucosa. Só que a doença de Crohn é uma doença transmural, como já foi dito aqui. Então, elas não são capazes de controlar esse processo. Elas são usadas em casos excepcionalíssimos. E eu recomendo que só use quem tem muita experiência em tratar a doença, porque são casos muito excepcionais. Quem não tem experiência vai usar a mesalazina, tem muita chance de errar. Dentro da terapia convencional, a gente também tem a azatioprina, que ela pode ser usada em algumas situações na doença de Crohn. E aí eu trago um parênteses para todos aqui. O uso persistente da azatioprina vem sendo cada vez mais discutido em função de seus efeitos colaterais, da sua segurança e pela redução do custo dos imunobiológicos. A gente sabe que, não vou nem dizer aqui, mas o valor que o Estado comprou o adalimumab é menor do que o custo mensal da azatioprina, para vocês terem uma ideia. Então, assim, será que vale a pena a gente usar a azatioprina? Essa é a grande discussão de hoje. Porque os grandes consensos dizem para a gente, depois de 3 anos de uso, repense. Só eu, na minha prática clínica, eu já tive 4 pacientes que tiveram linfoma durante o uso de biológicos com azatioprina. Um deles, só azatioprina pura. Então, essa é a grande ressalva e discussão do uso persistente da azatioprina na doença inflamatória intestinal. Até 3 anos ainda vale, gente. Depois disso, rediscuta, repense e reavalie. Isso é o que está escrito nos consensos internacionais de maior peso. Bom, e vamos falar agora dos biológicos disponíveis para tratar a doença de Crohn. Eu já estou acabando, Marta, não vou demorar muito. Então, a gente tem 3 anti-TNFs, eles estão disponíveis, eu já falei sobre os anti-TNFs. A gente tem quais opções hoje no mercado, no Brasil como um todo, de terapia avançada para a doença de Crohn. Anti-TNF, nós trocamos o golimumab pelo certolizumab Pegol, que o SUS fornece, mas é o menos eficaz dos 3. Ele é bem pouco utilizado na atualidade. O anti-integrina não estava, até então, disponível no SUS. A gente teve a publicação do PCDT, que Monique vai explicar um pouco, mas ainda não foi implementada essa mudança. Se o médico prescrever hoje o vedolizumab, ele não vai conseguir ter acesso. Mas aí Monique vai explicar isso com detalhes. Anti-interleucina, nós temos as 4 que eu já falei, também disponíveis para Crohn.
vamos ter em breve também o ustekinumab disponível no SUS. E a pequena molécula, na doença de Crohn, aqui é uma ressalva, nós só temos uma que tem eficácia no Crohn, que é o upadacitinib. Não está disponível no SUS e a mesma dificuldade que eu relatei para que seja acessado. Mas aí, como a gente vai escolher esse tratamento? Doutora Genoli, e agora eu vou usar o quê? Qual o tratamento que eu vou utilizar? A gente tem algumas opções, então a gente tem que escolher baseado nas características do nosso paciente. A gente tem vários achados, o tipo da doença, se é doença penetrante, como eu expliquei, ou se a doença é inflamatória apenas, se o paciente tem uma comorbidade de pele, cujo tratamento pode mesmo tratamento usar ADI, se o paciente não tem veia, porque ele veio de um câncer, ele teve vários acessos venosos perdidos, ele quer uma injeção subcutânea, doutor, eu não quero nada venoso, eu tenho medo de agulha, eu quero tomar meu comprimido e pronto. Então, tudo isso é decidido junto com o paciente. E, óbvio, o custo, o acesso, isso também é importante na nossa avaliação. E, para encerrar, bom, a retocolite tem como principal e primeira opção de tratamento os aminosalicilatos orais e tópicos. Os tópicos, de novo, o enema e o supositório, que podem, na maioria das vezes, serem associados com os orais. O uso de aminosalicilato na doença de Crohn é muito e muito questionável. Os corticoides, gente, eles podem ser utilizados por um curto período de tempo. A gente não pode tirar muito rápido, mas também a gente não pode manter muito tempo. Qual é o tempo ideal, doutora G? 2 a 3 meses, acabou. A partir daí o doente sai do corticoide. Vários efeitos colaterais, não controla a doença a longo prazo. E na doença de Crohn e na retocolite ulcerativa, os imunossupressores podem ser utilizados em casos especiais e durante um curto período de tempo. A terapia avançada para a retocolite inclui o anti-TNF, eu já falei infliximab e o ADA no SUS, o anti-integrina, o vedolizumab no SUS, e o anti-interleucina, que eu já falei todos, que não são disponíveis ainda no SUS, mas eles virão quando a atualização acontecer, o ustekinumab. O inibidor da JAK para retocolite, o ustekinumab só para Crohn, gente, eu estava pulando para baixo. O tofacitinib para retocolite já está disponível. Na doença de Crohn, muda o anti-TNF de golimumab para o certolizumab e vai entrar o vedolizumab e o ustekinumab. Minha amiga Monique vai explicar bem. O inibidor da JAK não entrou para tratamento do Crohn, e, por enquanto, não tem previsão. Agora, em crianças, a novidade é que, além do infliximab e do adalimumab, foi liberado esse ano, a gente tem no PCDT, que vai também ser autorizado depois, o uso do ustekinumab no Crohn e na retocolite. Foi liberado pelo ANS, pela agência suplementar, já foi liberado. A última, que é a retocolite, só para pacientes refratários a anti-TNF. Então, as crianças foram beneficiadas recentemente com um novo mecanismo de ação, que até então não era disponível, eles só tinham os anti-TNFs em bula. Então, esse ano, em 2016, foi liberado o ustekinumab para uso em crianças. Bom, então, resumindo, gente, nós nunca tivemos tantas opções de tratamento. E 2026 foi o ano do boom, né, gente? A gente bateu recorde de novas aquisições. Mas o melhor tratamento é sempre uma decisão conjunta entre o médico e o seu paciente. Obrigada.